entrando no ar. Debate 93. Apresentação 93 J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, 30 de agosto de 2016. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ontem todos nós fomos surpreendidos por uma notícia absurda, uma tragédia urbana das piores possíveis. 4 pessoas de uma mesma família mortas, e a história é impressionante. Esse homem que, descontrolado, pelos relatos que nós temos, pelas investigações até agora, mata a esposa, mata os 2 filhos, joga os 2 filhos do 18º andar de um prédio e depois ele mesmo pula, numa evidência terrível de uma falta de esperança que se une aí a tantos problemas financeiros, as pressões, as dúvidas quanto ao futuro. E algumas pessoas têm atitudes como essa. São raras vezes que nós encontramos um episódio tão completo de uma tragédia urbana como essa. Pai, mãe e filhos. E o desenrolar dessa história é realmente extremamente triste. E nós vamos estar conversando sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no nosso Debate 93 de hoje, analisando um pouco esse episódio e as vertentes dele, o que a gente tem de instrução e de ensinamento e de reflexão para ser elaborada num momento tão triste e sofrido como esse. Há também uma impressionante história de coragem e ajuda ao próximo, realmente também é uma outra história, já com outro ponto de vista, mas também marcada pela dor, mas aqui já numa perspectiva de esperança que nós precisamos ter. E nós vamos estar discutindo aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui o ouvinte dizendo: olha, depois de um tempo desempregado, enfim consegui um trabalho. A única questão é que tive que esconder uma doença degenerativa que estava fechando todas as portas. Eu estou feliz, prosperando, mas algumas questões me atormentam. Deus pode me punir no futuro por ter escondido a doença que carrego no corpo? Ele pode tirar tudo de mim por causa de uma omissão? Deus pune os seus filhos? O que fazer quando a única solução é esconder? É a pergunta que faz o ouvinte. E você, ouvinte amado, o que você pensa sobre esse assunto? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. O pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Limpo, Duque de Caxias. São 11h03. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Nessa perspectiva que apresenta o nosso ouvinte, que fala sobre a omissão, sobre uma doença degenerativa que ele não relatou no momento da contratação, percebe-se aqui pelo relato que ele está prosperando, mas mantém dentro dele uma grande interrogação. Na verdade, todas as escolhas que nós fazemos hoje, bom dia JR, desculpa, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores, elas vão gerar em nós consequências boas ou ruins, e às vezes coisas que vão nos incomodar para a vida inteira. Obviamente que o ato que ele praticou não está correto, quero começar deixando claro, porém não creio que Deus irá puni-lo por conta desse ato no futuro, não creio nisso. Acredito que ele possa vir sofrer as consequências daquilo que ele plantou lá atrás, mas não será uma punição de Deus. Isso é a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Deus estabeleceu um princípio. E ele quebrou. Aí quando qualquer um, o ouvinte aqui, tem essa atitude, por ter quebrado um princípio, ele tem consequência, mas não quer dizer que é Deus que está punindo, porque na verdade ele quebrou o princípio. Exatamente, é a lei da semeadura, como a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Agora, uma outra coisa importante, eu prefiro falar mais à frente, mas só para você já parar para pensar, é que isso aqui não é o fim do mundo não, para esse ouvinte, tá? Ele não precisa também ficar se culpando a vida inteira por causa disso aqui não, porque a bem da verdade, JR, é que muitas pessoas vão até apedrejá-lo por
por causa disso. Mas quantos de nós, eu digo nós porque eu também, já cometemos atos como esse de omissões e muitas das vezes não falamos nada? Ou será que todo mundo é tão perfeito que nunca cometeu um ato como esse? Mas que não é certo. Mas que não é certo. Não estou dizendo que seja certo. Entendi. Apóstolo Marcos Bezerra, da Igreja Batista Nova Esperança em Nilópolis. Apóstolo, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, os nossos ouvintes da 93. O que eu penso sobre esse assunto é que é uma situação muito delicada, considerando num país de 11.600.000 desempregados, e o ouvinte abordou um tema exatamente que é a parte que mais aflige os brasileiros no dia de hoje. Então, o JR e os nossos ouvintes, como disse o nosso querido reverendo aqui, né, ele cometeu um pecado. O fato dele ter colocado isso no e-mail e mandado aqui para o debate é a própria consciência dele acusando que ele não fez uma coisa certa, ok? E ele pergunta se Deus irá puni-lo por isso. Eu louvo a Deus porque eu quero dizer para esse irmão que ele não vai ser punido apenas, ou se vai ser punido, por esses assuntos que ele colocou nesse e-mail. O julgamento de Deus é muito mais profundo do que a gente imagina. E surpreendente às vezes. Deus nos surpreende. Então, quando a gente omite, quando a gente deixa de falar a verdade, claro que nós estamos quebrando um princípio que Deus estabeleceu. Deus odeia a mentira. Deus não gosta da mentira. Deus não ama o mentiroso. Deus não tem parceria com o mentiroso. A Bíblia, em nenhum momento, meu Deus, em nenhum momento, há indicativos que abra brecha, ou quer seja por emprego, quer seja por plano de saúde, ou para requerer algum benefício, deixa brecha que a gente minta, que a gente omita. Não deixa, JR. Ela é clara, ela diz, a mentira tem um pai, e o pai da mentira é o diabo, a antiga serpente, desde lá o Gênesis, desde lá o paraíso. Então, hoje, nesta manhã aqui, diante de todos nós, o meu entendimento é esse. Não deve haver nenhum sentimento contrário para este homem, ou de condená-lo ou de julgá-lo, até porque Deus vai julgá-lo. Agora, que ele cometeu uma mentira, que ele cometeu um pecado, cometeu sim. O pastor Jorge Macedo, muito bom dia, pastor da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Pastor, o nosso ouvinte diz, estou feliz, estou prosperando, mas algumas questões me atormentam. Deus pode me punir no futuro por ter escondido a doença que carregam no corpo, pastor? JR, todos os debatedores, ouvintes da 93, o assunto é um assunto, eu acho que chega a ser até um pouco pertinente, eu não sei, mas omitir significa deixar de dizer, escrever ou fazer algo determinados, né? Mentir é uma informação falsa, dizer que não é verdade, enganar ou não cumprir com o comprometido. Aí, nesse não cumprir aqui, ele se inscreveu, passou, foi selecionado, a firma chamou ele, mas aqui não está dizendo se essa firma mandou ele fazer alguns exames. E dentro dos exames, com certeza, apareceria essa doença. Pastor, esses exames admissionais nem sempre revelam algumas doenças específicas, né? Agora, dentro disso... Mas as pessoas perguntam. Perguntam. E aí... Aí, no caso, eu estava pensando ali nos planos de saúde. Quantas vezes pessoas fazem plano de saúde e não diz, viu, que já tem aquela enfermidade, porque se ele falar, eles não vão fazer o plano de saúde dele. E deixa correr. Eu creio que a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar isso da mente. Ele não está nem conseguindo ter uma vida normal, embora ele dizendo que está muito feliz, mas não está tendo, porque você está acusando ele dia e noite. Ele tem que entender que o julgamento de Deus é um julgamento diferente daquilo que nós pensamos, entendeu? Quanto ele continuar e não dizer a verdade, é uma coisa muito pessoal dele. É uma coisa pessoal dele e com Deus. Agora, um conselho eu dou a ele, que nem o pastor Manuel falou. Ele precisa tirar isso da mente dele e deixar que no tempo certo as coisas vão ser reveladas.
ele confiar em Deus, pedir perdão a Deus primeiramente e deixar a coisa correr. Vocês não acham que corre um risco? E aí eu insiro a pastora Flor de Lis, a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, também cantora da MK. São 11h10, pastora Flor. Não corremos um risco de alguma forma estarmos encorajando a omissão, ao considerarmos que a omissão é menos importante que a mentira e de alguma forma dizermos, olha, isso vai se ajeitar, vai se arrumar no futuro. O que a irmã percebe sobre esse tema? Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os nossos queridos ouvintes. Olha, eu acredito que a omissão foi um nome, mais um nome chique, né, dado à mentira. Porque não deixa de ser um engano, você está enganando. Então eu acho isso uma coisa muito séria, sim, porque nós temos que ter princípios e não podemos quebrar esses princípios, ainda que nós estejamos num país onde pessoas com deficiências não conseguem trabalho, com algum tipo de doença não conseguem trabalho. É uma dificuldade muito grande o mercado de trabalho para pessoas que têm algum tipo de enfermidade, né, dada pela empresa como prejudicial àquele lugar. Então é muito difícil. Hoje, no nosso país, não existe abertura no mercado de trabalho para deficiências, para certo tipo de doença. Não existe. Eu conheço pessoas que, só porque soube que estava com tumor cancerígeno, estava no princípio da doença e não foi dado o emprego para aquela pessoa. Então a pessoa, ela forçosamente, por causa da necessidade, ela omite, mas isso não quer dizer que ela não esteja mentindo. É mentira. Eu acho muito melhor nós pagarmos as consequências por falarmos a verdade do que termos que pagar depois. As consequências por falarmos a mentira será muito maior lá na frente. Ouvinte de São Gonçalo dizendo o seguinte: JR, quem tem a obrigação de falar o que não lhe foi perguntado. O empregador fere a lei se tiver qualquer preconceito contra alguém que tem alguma doença. Quem se candidata não tem a obrigação de falar a menos que tenha sido perguntado. E o ponto é exatamente esse. Quer dizer, se uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e eventualmente há uma consulta sobre esse assunto, até médicos, muitas vezes o exame é mal feito, não são todos, tem gente que faz ótimos exames, mas tem muita gente que faz um exame superficial. Ô JR, na verdade, pelo que eu entendo no e-mail, foi feita essa pergunta para ele, porque isso está consumindo a consciência dele. Agora, ele omitiu ou mentiu, ou a omissão é uma palavra chique, né, da mentira, como disse a pastora muito bem, até acredito nisso, eu concordo. Em momento algum, quero deixar claro para os ouvintes, ninguém aqui, pelo menos eu e acredito que os debatedores, estão dizendo que ele está certo. Nós estamos dizendo que ele está errado. Porém, a questão do julgamento da Bíblia, ele já fez, correto? Ele já está lá, está errado. Ele tem duas opções. Ele pode chegar hoje lá no patrão dele dizendo, olha, eu menti, então você me dispensa, isso é pessoal dele. Ou ele pode conviver com isso, com a questão do perdão, porque então nós precisamos olhar para a Bíblia. Deus perdoa ou não perdoa? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, ou seja, não vai viver na prática do pecado, ele alcança misericórdia. Então eu torno a repetir, eu não concordo com o que ele fez, mas quem sou eu para apedrejá-lo? A palavra do Senhor é oportuna, porque ela desfaz o entendimento errado. E mais uma coisa, se alguém está planejando fazer isso, já não planejará mais. Porque a questão é se Deus perdoa, então é um pecado premeditado. Vou dizer isso porque Deus perdoa. Isso aí. Lá na frente tá tudo certo. Deus perdoa. Então é um pecado premeditado. Esse é o ponto, pastor. Porque quando Cristo diz que a gente deve edificar uma casa sobre a rocha e não sobre a areia, ainda que eu seja uma pessoa muito espiritual, nós aqui vamos reunir, vamos construir uma igreja. Olha que coisa linda. Vamos construir uma igreja, linda, um projeto maravilhoso sobre a areia. Nós vamos orar. Vamos falar, Senhor, não permita que essa igreja seja destruída. Deus vai dizer, pelo minutinho, essa orientação eu já te dei. Não é sobre a areia, é sobre a rocha. Você está com as melhores intenções, seu projeto é maravilhoso, mas você está errado, porque o princípio foi estabelecido anteriormente. Exatamente. É isso, gente? Exatamente. Eu creio. Um segundinho só, vamos tirar meu raciocínio. Duas questões aqui. Primeiro,
quando ele fala isso, olha, todas as portas se fecharam. E quando eu falava, imediatamente aquele empregador disse, não, aqui não tem vaga para você. Quer dizer, uma pessoa que tem família, isso aí vai deixando o camarada um pouco perturbado, vai preocupado, ele tem uma família, ele tem filho, ele tem que sustentar. Mesmo ele sendo evangélico, e eu concordo plenamente com os debatedores, com o JR, e mentira é mentira, verdade é verdade, se ensinam não. A Bíblia diz assim, eu concordo plenamente. Agora aqui foi num momento assim, quem sabe até de quase desespero para ter um emprego, para a sustentação da sua família. Ele vai dizer, se eu falar, eles não vão me dar emprego, então eu não vou falar. Aí não falou. Agora a consciência pesou. O que ele tem que fazer? Eu concordo plenamente. Ir até o patrão ou a pessoa que é de direito e chegar lá e dizer, olha, eu estava precisando do emprego aquele tempo, mas eu escondi esse fato aqui, essa enfermidade, e eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração para vocês. Ou então ele segurar e ficar entre ele e Deus. É uma questão muito complicada, porque a situação é complicada. A gente tem que ter muito. Errado, mas a gente vê casos muito tristes e lamentáveis, né, que acontecem. Uma pessoa portadora do vírus do HIV, mesmo ela se cuidando, mesmo estando, né, apto a trabalhar, se souberem que ela é portadora do vírus do HIV, ainda que o vírus esteja dormindo, ela não é empregada. Eu já vi um rapaz se suicidar por causa disso. Ele passou anos da vida dele tentando um emprego, mas por ser portador do vírus do HIV, ele não conseguiu ser empregado e acabou se enforcando por causa dessa situação. Eu também conheço jovens que são portadores do vírus do HIV, estão empregados. Tem uma moça que já está com 12 anos de trabalho numa firma, mas lá ninguém sabe que ela é portadora do vírus do HIV, porque ela tem consciência que o dia que souberem, vão tirá-la dessa empresa. Nas escolas também, crianças portadoras do vírus do HIV são rejeitadas também nas escolas. Então é uma situação... Então tem que omitir. É uma situação muito fácil para nós aqui, debatedores, sentarmos e falarmos assim. Para quem tá de fora. A gente, não estou dizendo que é correto, é errado, mas viver isso na pele é difícil demais. Ô, pastor, é terrível até dentro da igreja, demais. às vezes, se uma pessoa que tem HIV falar no grupo que ela vive, ela as pessoas rejeitada. rejeitam ela. Ela então é ela prefere rejeitada. omitir a situação. Eu estava vendo aqui, JR, toda empresa que você vai procurar o RH ou algum benefício do Estado, tem essa cláusula aqui, olha. Declaro que todas as informações prestadas por mim são verdadeiras e assumo total responsabilidade sobre as mesmas. Olha isso, JR. Meu Deus, como que a gente faz dentro de uma coisa dessa? Sabe? Declaro que todas as informações prestadas por mim são verdadeiras. Se eu omiti ou se eu falsifiquei alguma coisa, alguma informação, eu errei. E se eu errei, eu sou passível de erro. Olha, o nosso querido ouvinte aí, ele pergunta, Deus pune os seus filhos? Sim, claro. Aqui escrito aqui, olha, o Senhor repreende aos que ama e açoita a todos que recebe por filho. Pune sim, tem punição sim. Sabe? Não existe nenhum... Não tem como passar a mão por cima. Davi, tão amado por Deus, querido, chegou Deus na hora do só pune os seus filhos. Exato. Os outros são condenados. Isso aí. É diferente, quer dizer. Por amor, a né? punição aqui não é uma coisa tirana. Sim. Não é uma coisa de um déspota, Como o pai, né? Ele disse. O pai. Olha, aqui um ouvinte nosso dizendo assim, JR, tem um ano que eu descobri que eu tenho escoliose e tenho hérnia de disco. Sempre que me perguntam se tem algum problema, eu cito e conto, e não consigo a vaga. Como continuar falando a verdade se eu tenho filhos e casa para sustentar? Como arrumar emprego sem omitir ou mentir sobre essas doenças que estão aí? E isso essa é a realidade de muita gente. Só que, entendeu? Você tá entre a cruz e a espada aí, porque se você dizer, olha, então não vou dizer nada, vou dizer que eu não tenho, que eu tô bem, ou algumas pessoas fazem acréscimos ao currículo,
entendeu? Falam de coisas que nunca estudaram, porque acham que ninguém vai pesquisar, entendeu? Vai que alguém vai atrás, mas vamos dar um exemplo que a maioria não vai, mas você prova se tem esse conhecimento ou não na prática, mas a pessoa diz, não, pelo menos eu já entrei, ou seja, essas inserções de coisas que não foram feitas, ou a mentira clara, porque tá dizendo, você tem algum problema de doença, você tem algum problema de saúde anterior e tudo que você está dizendo aqui é verdade. Se não for, é mentira. Se é mentira, é pecado. Se disser que tem, não consegue o emprego. Olha que situação que fica o crente. Mas aí, JR, não justificando mentira e mentira, mas só para pesarmos numa balança, uma coisa é uma pessoa que está diante de uma oportunidade que por causa de uma doença ela não conseguiria arrumar e ela no momento de desespero ela mentiu. Tá errada? Tá errado. Ninguém tá dizendo que tá certo. Outra coisa é alguém que enriquece seu currículo. Alguém que tenta se beneficiar em cima do jeitinho brasileiro. É uma coisa totalmente diferente. São aproveitadores, pessoas que não são. E isso não acontece só em emprego, não. Isso acontece em cima do altar. Pastor mentiroso que conta testemunho que nunca viveu nada. Gente que já morreu, ressuscitou e nunca nem viu a morte. E mais um montão de coisa. Então a verdade é que nós temos que tomar cuidado. Tem um versículo na Bíblia simples que Jesus falou. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, cuidado com a trave que está no teu. Nós temos que tomar cuidado com isso. É fácil nós falarmos e colocarmos, né, como um camarada super verdadeiro, né? Só que quando tu vê o teu filho pedindo um pedaço de pão, papai, o senhor trouxe isso aqui para mim, não tenho. Aí você vai na sogra, a sogra está enjoada de te emprestar dinheiro, no sogro, no amigo. E aquilo ali vai deixando você com problemas até psicológicos. Então você vai chegando e diz, por quê? Eu sei disso porque eu já passei fome, eu sei que é difícil. Hoje eu tenho um pouco de condição, a minha netinha chega em casa e diz, vovô, o que o senhor trouxe para mim? Aí eu disse, o que você queria tal? Depois eu vou lá e compro. Eu pude comprar. Mas agora ver o filho pedindo todos os dias e você não poder dar porque você não tem uma oportunidade. Você tem condição de trabalho, você faz o teu trabalho bem feito, mas não te dão uma chance para você ter o seu sustento, o seu pão de cada dia. Aí o julgamento aqui é muito fácil. Eu tenho a impressão que nós não estamos e não devemos encorajar o papel de quem julga. Longe disso. Mas ao mesmo tempo nós precisamos expressar o que é a verdade. E a verdade é a palavra. Ela tá para ser, a nossa vida edificada sobre a palavra. Se a nossa vida for edificada sobre circunstâncias, nós não vamos ter a palavra. É como o crente que gosta do Salmo 23, olha, esse aqui é bom, e esse aqui também é bom. E essa palavra de Cristo aqui, não, isso aqui não, isso aqui eu discordo. Aí, concordo com uma coisa, concordo com outra coisa. Ou é ou não é. É lógico que ninguém é perfeito, não se pode exigir perfeição de absolutamente ninguém, entretanto, nós precisamos ter os princípios estabelecidos pela palavra. Não é isso? Então, ao mesmo tempo, é natural que a gente esteja aqui, o ouvinte está acompanhando, todos nós estejamos calçando as sandálias do cara que está lá na outra ponta no desespero. Mas o que dizer para um desesperado? Para ele ter esperança naquele que vai abrir as portas ou que ele aproveite-se de uma não informação e que vai dar tudo certo no final? Você está entendendo? Olha que situação. O JR é apertado, assim, caminho estreito, né? Mesmo assim, eu não posso aqui, diante de milhares de ouvintes, tá certo? Porque um erro não justifica o outro. É claro que a gente tem a sensibilidade, eu também sou pai, eu sou avô, eu sei o que é um momento difícil na família, tá certo? Mas por outro lado, nós somos os apregoadores da palavra de Deus e fazemos jus àquilo que nós merecemos. Então, a palavra de Deus diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não tem jeito. Por mais, JR, que a gente esteja sensível aqui, por mais que os debatedores, como eu estou sensível à situação desse moço, eu sei o que é uma doença degenerativa, nós sabemos o que significa isso, né? A pessoa vai indo até chegar a um ponto que não reage mais. Agora, por outro lado, eu quero dizer claramente, esse é o meu conceito, aos nossos ouvintes, está errado isso que esse moço fez, independente do desespero que ele estava passando, ele está errado
e Deus vai julgá-lo por isso. Agora, se vai perdoá-lo, se vai, sabe, mas foi um erro. Não devemos mentir. Eu sou tentado a mentir, JR. Eu sou tentado, sabe? Agora mesmo eu tô tentado a mentir para dizer assim, para não amenizar a situação, sabe? Dizer assim, não, se prepare, vai dar tudo certo, Deus vai... Mas... sabe, o real da história tem princípio, a palavra de Deus tem princípio, o mundo é que não tem princípio. O apóstolo Paulo disse que nós estamos remando contra a maré, nós somos a diferença, nós somos a referência, então pagamos um preço por isso. Na verdade, o preço pago é pela situação, infelizmente, do país em que vivemos, né? Porque há muitas pessoas sem nenhum problema, sem nenhuma doença degenerativa, aposentada, encostada no INSS, quando há várias pessoas com doenças degenerativas que têm que correr atrás, que têm que trabalhar e estão passando fome, necessidade por causa disso, como também há omissões. Uma outra questão que a gente pode enquadrar aqui é o camarada que está lá no tráfico, está lá no crime, matou, roubou, aceita Jesus e fica na igreja e omite isso, é procurado pela justiça, não se apresenta, é levantado a diácono, levantado a presbítero, é levantado a pastor, é evangelista, entendeu? E o camarada segue em frente como se tudo estivesse correndo bem. Esses dias veio até um camarada me procurar falar, eu preciso de ajuda, te arruma um emprego pra mim aí. E aí a mãe começou a falar, e quando foi falando na ficha dele, eu falei, a única ajuda que eu posso fazer é ir com a advogada da igreja pra você se entregar. A primeira coisa é você se entregar, porque você tá mentindo, você tá errado, você tem que falar a verdade. A verdade, ela nos liberta, a verdade, ela nos liberta. Então, o princípio não pode... Eu só tô falando aqui que, infelizmente, há situações de alto desespero, de graves. Eu presenciei um menino que se suicidou. Então isso mexe muito comigo quando fala dessas coisas, porque ele realmente se matou porque estava à procura de emprego e por ser portador de uma doença, ele não conseguia emprego para sustentar a sua casa e a sua família. Eu penso que o que todos nós queremos dizer aqui, eu quero usar então o que eu penso, é o seguinte, é que ninguém aqui em momento algum está dizendo que o rapaz está certo. E se você pretendia fazer isso, não cometa esse ato, porque uma das coisas que nós não podemos esquecer, ainda que nós entendemos você, moço, que cometeu esse ato, mas não podemos deixar de te falar, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Nós estamos diante de um Deus que ressuscita mortos, que cura câncer, que arranca o AIDS. Eu tô cansado de ver isso, assim como os pastores aqui. Será que não seria um Deus que poderia abrir uma porta, ou até mesmo te curar? É lógico que Deus pode fazer tudo isso. Entendemos a dor, mas também não estamos encorajando ninguém a cometer o mesmo ato. Só também não queremos colocar mais um peso na vida do rapaz. Verdade. E dizer pra ele que acabou. Meu irmão, você se arrependeu? Então o sangue de Jesus é poderoso para te limpar e te lavar dos seus pecados. São 11h28. Essa é a 93 FM. Esta é a rádio que conquistou seu coração. Olha, gente, nesta segunda-feira repercutiu a notícia de uma família encontrada morta em um condomínio na Barra da Tijuca. A suspeita é que Nabor Coutinho de Oliveira Júnior tenha matado a mulher a facadas. Em seguida, ele teria atacado os filhos de 7 e de 10 anos com golpes de marreta, jogando ambos do 18º andar onde moravam e se atirado logo em seguida. Segundo a investigação, que encontrou uma carta escrita à mão por Nabor, o ato de desespero teria sido motivado por dificuldades financeiras e profissionais. Eu queria primeiro ouvi-los. Vou abrir aqui os microfones para ouvi-los sobre esse assunto. É triste demais. Olha, muito pesado. O JR parece... Só para adiantar, pastor, desculpa o senhor, perdão. Eu tô aqui com uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp, ela viu a cena. Meu Deus. Eu não vou colocá-la no ar. O abalo emocional dela agora, depois de 24 horas, ainda é enorme. Ao descrever a cena, a emoção por todos os lados, e nervosismo, o que é natural, ouvinte. É natural que você esteja abalada. Ainda pessoas que não viram estão abalados, porque é uma coisa muito forte.
Estão falando de um homem que teria matado a esposa, batido nos filhos com marreta, e segundo ela conta, as crianças, quando foram jogadas, ainda estavam vivas. A descrição dela é que as crianças gritaram. O que chamou a atenção inicialmente foram os gritos, depois o barulho e depois a queda dele. Olha, JR, na verdade parece até um complemento do primeiro e-mail, se você observar, os ouvintes observarem bem. Momento de desespero total. A verdade é que isso nos abala. Quando eu ouvi essa notícia também, acredito que como todo o Brasil, isso mexe conosco, porque vemos o quão o ser humano precisa de Deus, né? Quando eu li essa história desse homem, uma das coisas que eu quero que os ouvintes parem para pensar é que eu não acredito que ele matou os filhos e a esposa naquele dia. Ele já vinha matando dentro de si. É um estado emocional que está sendo arrebentado pelas crises que o país vive, pela questão do desemprego, pela questão daquela coisa do homem honrar a família. Por favor, não estou justificando o ato, mas estou dizendo que um momento de desespero pode levar uma pessoa a cometer atos piores talvez do que esse que nós estamos vendo aqui agora. Tendo em vista, queridos ouvintes, se você parar para pensar, eu sou pai de 3 filhas, quantas vezes dentro da minha casa, vou falar por mim, filhos acabam brigando entre si, aquela discussão, e você perde a cabeça, você grita e tal, você fala, para com isso, criança, e a gente já fica naquele estado de estresse. Imagina um pai que vem numa situação, desemprego, vê os filhos daquele jeito, não justifica de maneira nenhuma um erro, gente, terrível, mas só demonstra o tamanho do desespero da sociedade, do ser humano em busca de Deus. É triste, é lamentável, é doloroso uma notícia como essa. JR, como disse o pastor aqui, né? Parece a continuação do primeiro e-mail, tá certo? Nessa tragédia, JR, teve 4 mortes, 3 inocentes e um desgraçado. Porque, de novo, Deus não dá direito de você atentar contra a sua própria vida. Não importa o desespero, meu amado, você que está me ouvindo, não importa, pelo amor de Deus. Eu também fiquei muito abalado com o que aconteceu ontem. Eu estava ouvindo, mas nada pode dar-nos o direito de atentar contra a nossa própria vida e nem a vida de ninguém. Então, o suicida, né? Ele não é amado, ele não é protegido por Deus, tá certo? Existe uma conotação diabólica num negócio desse. A gente deixou de demonizar as coisas há muito tempo, com a palavra estresse, desespero, a psicologia foi se tomando conta de tudo isso, mas hoje também tem demônios por trás de uma coisa dessa. Não é possível, pastor, pelo amor de Deus, me ajude aí. Não é possível que seja uma coisa, simplesmente o cara ficou duro, sem dinheiro, né? Ele parece que era um corretor de imóveis, perdeu o emprego, se sentiu rejeitado, ele pediu demissão, né? Ele trabalhava numa empresa de telefonia, fala aí, Marcela. Ele trabalhava numa empresa há 20 anos, ele saiu da empresa por decisão própria, estava ligado a uma outra empresa há cerca de 1 mês. Segundo o que diz a empresa anterior, todos os colegas de trabalho dizem que ele era muito bom, o salário dele era muito bom na empresa anterior. E ele saiu para essa empresa, como ele dizia, para um desafio profissional. E aí não se sabe dizer o que aconteceu nesse meio aí, que possa ter provocado ele isso. Ele deixou uma carta explicativa. Ele não estava com aluguel atrasado, ele não estava com condomínio atrasado, segundo o que aponta agora as primeiras investigações da polícia. Então, assim, um problema, que ele diz, um problema nas cartas, o que diz é que ele havia um problema ou de relacionamento no trabalho, mas ninguém consegue apontar que tipo de problema era esse. Parece que ele não estava sendo copiado dos e-mails que falavam dos projetos novos. Então a empresa tinha projetos novos e todo mundo, os outros colegas tinham conhecimento disso, e ele não estava sendo copiado. Isso fez com que
produzisse nele uma insegurança. A insegurança produziu nele o desespero. Cadê o texto da carta que a polícia achou lá? Pega aí para mim. Porque isso pode ajudar a gente a entender. Veja bem, irmãos, não há como, ouvintes, estou falando para os ouvintes especialmente, como a gente explicar. É verdade. Porque isso é uma coisa, a gente vai dizer, ele é o problema de trabalho, nós vamos até encontrar as informações, mas nada explica isso. Pastor, ontem nas reportagens, né, o porteiro dali do condomínio falou muito bem acerca desse homem, as pessoas falavam muito bem acerca dele, mas teve uma moça que era amiga pessoal da esposa, dizendo que ele não estava bem, ele já estava chegando em casa com sinais de que não estava bem, ele não estava bem, e ela também não estava bem a nível de cobrar dele a grande besteira que ele tinha feito. Ela comentou com essa amiga que ela não disse que falou isso com ele, mas ela comentou com a amiga que ele tinha feito, ele fez uma grande besteira. Ele estava muito bem e em nome de um sonho, ele deixou uma segurança para ir atrás de um sonho, de uma realização. Quero ver aonde isso vai dar. E acabou dando nisso aqui. Então, gente, Satanás, ele vive ao nosso derredor, esperando uma brecha para nos atacar. Uma brecha é o suficiente para Satanás entrar. Uma brecha é suficiente para Satanás fazer essa bagunça, essa arruaça. Ele deixou a carta, deixando contato de um outro estado. Nem do Rio de Janeiro a família é. Eles são de um outro estado. Estão correndo atrás de ser bem-sucedido, correndo atrás de status, acabou-se numa desgraça familiar como essa. Deixa eu dar só uma palavra aqui aos ouvintes. Segundo o relato dele, ele não via saída, não via solução. Não havia como ele superar aquilo. Mas deixa eu te dar um conselho. Você que está ouvindo por esta rádio tão abençoada, sempre há uma saída. Sempre tem uma solução. Quando você entrega os teus problemas a Deus, entrega os teus problemas a Jesus, confia nele. Você que está me ouvindo, está desesperado, acha que não tem mais solução para a sua vida, a coisa está indo de mal a pior, confia em Jesus. Confia nele, entrega esse problema a ele, porque ele tem uma saída para você. Sempre vai haver uma saída que não seja esta, tá? Que levou este pai a matar a sua esposa, os seus filhos e ele próprio. Então sempre há uma saída. Coloca isso na tua cabeça. Deus, ele vai te restituir tudo aquilo que você perdeu se você confiar nele. Ele vai abrir uma porta. Ele tem portas para abrir para você. Até porque, JR, nós tivemos aí o período olímpico, né? E falou-se muito de superação. Mas a superação não é só na parte esportiva, nas limitações físicas, mas também na parte afetiva, na parte emocional, na parte espiritual, na parte secular da vida da pessoa. Então, a superação, sair de uma situação, como disse o meu pastor aqui, há sempre uma esperança, né, meu pastor? Sempre uma esperança. Por pior que esteja, por mais difícil que esteja, há sempre uma esperança. Ô, Jesus. Só para concluir aqui, eu acho que você disse uma palavra muito sensata, muito propícia para o momento, que não tem explicação. A verdade é que não há explicação. O ser humano, de uma maneira geral, ele vive na busca do ter. Eu quero ter. E as coisas estão muito imediatistas. Se vocês olharem para a Bíblia, você vai ver Judas. Tinha tudo com Jesus. Mas ele vendeu Jesus por moedas. E depois as moedas não resolveram o problema dele. Ele se matou. Então a verdade é que as pessoas estão em busca de ter. Ele tinha emprego. Esse cara sai para um novo desafio e depois, aparentemente, qualquer pessoa que olhar para essa carta vai dizer, nossa, ele não tinha motivo para se matar. Então não há explicação. Olha, no texto dele, da carta que supostamente é dele, pelo menos é a que as investigações apontam até agora, você sabe que investigação é uma coisa que muda, né? É isso aí. O pessoal disse, deu uma virada na investigação. Então tudo que a gente está discutindo ontem, hoje, amanhã, enfim, daqui a alguns dias, ainda é o início de um processo de investigação. Então, vamos ter o equilíbrio de ouvir isso, né? Por exemplo, ele diz aqui, nos últimos dias passei a ser menos envolvido ou copiado nos e-mails dos projetos que estão rolando. Pode ser cisma minha, mas parece já um sinal de que não me querem mais lá.
Então, ele até observa, pode ser cisma minha. E pode ser que não seja cisma, pode ser que realmente seja uma questão de dizer, olha, não está agradando, não é bem isso que a gente queria, os projetos não estão sendo atendidos, mas volto a dizer, não tem explicação. Ainda que você seja demitido, não é? Você tem agora as Paralimpíadas, que vai ter a temática da superação ainda mais inflamada, ela vai mostrar pessoas que perderam partes do seu corpo de forma brutal, de forma difícil. Aquele menino que foi BBB, Fernando, né? Fernando. Que é um atleta, fantástico atleta, a história de superação daquele rapaz é mais uma história que a gente poderia adicionar outras tantas, mas observem, o desespero desse homem, ele deu à luz a esses assassinatos. Quer dizer, é uma coisa tão complexa, você para pensar assim, o que a criança, 7 e 10 anos, é isso? Isso. O que essas duas crianças, sabe, você parava assim, não tem explicação. É muito ruim. Humana. É muito Por ruim. favor, É muito ruim. Natural, pode ser. A polícia, o papel da polícia é esse, encontrar a justificação, a explicação do crime, mas a justificação não justifica. Nada aqui vai justificar, por pior que ele estivesse vivendo um momento difícil da vida dele, não justifica atentar contra a vida dele e nem contra a vida de ninguém. Pastor, vamos agora tentar. Nós temos que aprender com isso tudo aí. Aprender com essa desgraça, temos que aprender sim. Nós temos que aprender. Tem que haver começar também a mudar algumas questões, porque hoje as pessoas valem não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Isso em qualquer lugar está acontecendo isso. É hora de sentarmos com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e começar a mudar essa mentalidade de ser amigo só de quem tem, de se aproximar só de quem aparentemente tem. E por causa disso, muitas pessoas estão vivendo até dentro das igrejas uma vida falsa. Isso aí. Mostrando que tem aquilo que não tem, para poder ser bem aceito nas comunidades, para poder ser bem aceito no seu local de trabalho. Isso está trazendo, realmente, isso abala a saúde mental da população. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás só quer uma brecha para fazer essa ruaça que ele fez. Eu queria destacar aqui a participação da nossa ouvinte, ela está nos acompanhando agora, ela trabalha num apartamento próximo aonde isso aconteceu. E ela me conta aqui algumas coisas e, enfim, a gente vai tentando organizar as ideias aqui para poder verbalizar isso aqui para o nosso ouvinte, né? Ela diz, eu tô com barulho na cabeça até agora. Imagina. Nós ouvimos aqui. Eu perguntei sobre a queda, crianças gritaram, porque até onde eu havia entendido, as crianças foram mortas no apartamento e jogadas. Foi o que eu tinha entendido disso aí, porque ainda a polícia está investigando. Então ela cita e menciona os gritos das crianças e depois a queda do homem. Eles pularam para fora e o para fora para eles era a área de lazer. Era a região da piscina, onde nos condomínios você tem um parquinho, tem uma coisa, tem a piscina ou as piscinas em alguns casos. E ela diz que eles ouviram lá na casa o barulho das crianças sendo jogadas e depois o salto dele, né? A nossa ouvinte está sofrendo esse impacto, que é um impacto horroroso. A escola das crianças teve um impacto também horroroso. A escola é bem próxima do condomínio onde eles moravam. Você imagina que uma família vem de fora, a família passa a ser os vizinhos, a família passa a ser os colegas da escola, as mães, né, da escola, os pais da escola. Se a pessoa tem uma igreja, a igreja vira a família, né? E naturalmente, numa hora como essa, muita gente diz assim, poxa, eu deveria ter feito alguma coisa, nem sempre você tem controle sobre isso. Raramente a gente pode observar isso, detectar que vai acontecer. Numa hora como essa aparecem os especialistas. Não, a pessoa dá sinais disso, olha, tem um sinal. Obra pronta.
Engenheiro de obra pronta, vocês conhecem aqui, vocês 4 conhecem essa expressão, né? O projeto está pronto, alguém diz, eu faria diferente, eu não colocaria aquela torre ali, aquela luz ali, eu botaria lá, mas depois de pronto. Então, depois de acontecido, muita gente tem histórias, e claro que nós vamos aprender com essas histórias, mas nós precisamos olhar as pessoas, sentir as pessoas, estar com as pessoas, mas fazendo tudo isso ainda não garantirá que coisas como essa não acontecerão. Em São Paulo ontem, um pai também, aqui foi 18º, lá foi 17º, me parece. Procura para mim, Marcela, para dar informação pro ouvinte. O pai pulou com o filho. E aí chega no Facebook, que é o lugar que todo mundo fala o que quer. Pulou porque é pai, porque mãe não faz isso. Aquelas discussões que não é o assunto, entendeu? Tem hora, gente, que é perplexidade. Tem hora que a gente, sabe, eu acho que devia. Tem hora que é perplexidade. Nós estamos aqui com dificuldade para expressar as nossas opiniões porque é um tempo de perplexidade. O São Paulo foi 17º andar. Só para concluir essa parte, queridos ouvintes, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acho isso aqui lindo, porque o JR falou sobre a Paralimpíadas, que vão acontecer agora. Pessoas que perderam membros, pessoas que tiveram problemas gravíssimos e estão aí superando. E existem pessoas que têm o corpo aparentemente perfeito. Ou seja, o que está acontecendo? Tem muita gente que o corpo está perfeito, mas a mente está doente. A pessoa está doente. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, se pois o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos que Cristo habite em nós, renovação do nosso entendimento, porque não basta ter um corpo bom, sarado ou bonito e uma mente doente e acabada. Eu estou acompanhando aqui as fotos do quarto, né? Detalhista. Eu estou observando, por exemplo, aparece mais uma cama das crianças do que a outra nessa foto que eu tenho aqui. E aí, pode observar aqui, ó. E aí você tem uma cama que tem um lençol azul, que combina com o travesseiro azul que está aqui. Isso aqui parece ser um outro travesseiro também azul, um tom sobre tom, uma coxa que tem detalhes azuis. Estou dizendo isso para outras pessoas pode ser nada, para mim é sinal de cuidado. Verdade. Isso é um preparo. Podia ter vermelho, azul, amarelo, tudo embolado, sujo, alguma coisa assim. Não, você tem uma construção aqui que parece ser uma casa onde os detalhes eram importantes, né? Uma casa cuidadosa, ou mãe, ou é uma babá, ou é uma pessoa que trabalhou naquela casa, enfim, de alguma forma a gente observa isso, esses dois banquinhos que estão aqui, de cores diferentes, para identificar, essa é do fulano, essa é do Beltrão, para não ter confusão, esse é o meu, esse é o seu. Isso é um cuidado. Você tem um Wi-Fi aqui no chão, ó. Tá vendo aqui o Wi-Fi? Quer dizer, isso aqui facilita a vida das crianças com jogos. Ele, ainda mais um cara que trabalhou com essa área, ou trabalhava com essa área de telefonia, entende disso, enfim, do processo de telecomunicações. Veja como os detalhes são interessantes. JR, a gente é desesperador algumas coisas. A gente vê pessoas que a vida financeira muda e elas continuam vivendo aquela falsa vida de que está tudo bem, de que está com dinheiro. Eu estive essa semana socorrendo uma esposa que está nessas condições, está nessa situação. Ela também foi difícil para ela relatar e pedir ajuda, já está no extremo do extremo. Mas quando eu fui conversar com o rapaz, ele assim, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E eu vi alguém falando de situação financeira com ele, e ele dizendo assim: não, ó, pega lá que eu vou pagar pra você, eu vou te abençoar com isso aí. Eu olhei pra ele, chamei ele no canto e falei: vem cá, agora você vai me ouvir, você não vai abençoar ninguém porque você não tem. Você não tem, você está passando, assume, cai na real, pelo amor de Deus, você está precisando de ajuda, sua família. Ele olhou para mim e disse: não, está tudo bem, é só uma fase ruim, mas a semana que vem eu já tenho resposta de tudo, tenho um dinheiro grande para receber. A pessoa coloca isso na cabeça, ela se ilude, ela enlouquece. A gente vê aí, foi ótimo o pastor J.R. Vargas ter visto isso aí, pontuado isso aí, o cuidado, o zelo.
as coisas bem arrumadas, as coisas bem ajeitadas. JR. Então, isso aí realmente é um ato desesperador que nos aflige a todos. E o texto dele, em que pese a letra, não dá para discutir a letra aqui, mas se você vê se aqui tem organização. Ele coloca os números, 7, circula o número 7, depois vai 8, circula, você vê que é uma coisa assim, ele é metódico. Não é uma pessoa, então, para uma pessoa que é arrumada, quando desarruma, nem todo mundo está preparado para ser empreendedor. A maioria das pessoas funciona muito bem como funcionário, empregado, tem rotina. Você quer que eu faça o quê? Você levanta aqui, faz isso, ok. Agora, se deixa para uma pessoa dizer se ela vai ser empreendedora, nem todo mundo aguenta isso. Nem todo mundo aguenta ser um empresário que vai desenvolver, que vai ter dívida, vai ter isso, vai ter investimento, vai ter gente na porta, cobrança, vai ter, sabe? Nem todo mundo está preparado para isso, são coisas diferentes. E não é demérito, não é falta de qualidade, não, são formações, capacidades diferentes. Então, para uma pessoa metódica, sistemática assim, talvez um emprego normal, uma rotina, seja melhor, embora ele estivesse empregado. Veja bem, ele não abandonou o emprego. Ele foi para ser consultor de uma empresa, estava numa equipe de consultoria, que ganha muito bem, por sinal, inclusive ganha mais do que o empregado. O círculo de amizade, ele ia perder, isso vai entrando na mente, meu círculo de amizade, qual será agora? Como eu vou poder viver em outro ambiente, eu sou acostumado, meus filhos, como vai ser? Isso aí vai dando um nó na cabeça do camarada. Ô, JR, Jesus falou assim, eu sou o bom pastor, tá certo? Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não tem como não colocar o diabo nessa cena desse crime aí. Claro, claro que é a atuação esse dele. Demônio estava na cena desse crime aí. Tá certo? Pastora. Ele entrou uma brecha. Ele entrou a brecha que você falou aí. Ele veio para matar. Então, meu amado ouvinte, pelo amor de Deus, não dê brecha pro diabo. Jamais deixe assentar na sua mente o pensamento de tirar a sua própria vida e a vida daqueles que você ama. Vou conduzir o encerramento aqui de uma outra forma. Não vou fazer despedida de ninguém. Nós vamos entrar para a oração, tá certo? Vou pedir aos nossos ouvintes que entendam aqui. A gente, em geral, trata ainda um outro tema. Não há menor clima para isso. Amanhã a gente acrescenta esse outro tema aqui, para poder trazer a informação para os nossos ouvintes. Eu pedi desculpa a vocês para não fazer nenhuma despedida agora. Nós vamos orar. Vamos apresentar esse tema, não só esse, como tantos outros temas diante de Deus em oração, que nós discutimos hoje aqui, as questões financeiras, questões de trabalho, essa mentira ou a omissão que em alguns casos ela é percebida e aplicada, e o desespero dos familiares dessa família. Esse rapaz é Nabor Júnior. Eu não sei se o Nabor pai está vivo. Como é que os pais desse rapaz vão encontrar com os pais da esposa dele? Como é que vai ser o encontro desses avós, né? Porque os pais da menina, da esposa, podem de alguma forma culpar os pais do rapaz, que não tem culpa nenhuma nessa história. Isso tudo acontece, a gente assim, hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Amanhã, todos nós vamos estar falando de outros temas. E a gente não sabe mais como é que vai ser a vida desses familiares. Os amigos das crianças, 7, 10 anos, você tem amigos que frequentam a sua casa. O impacto emocional para essas crianças, todo esse povo, a nossa ouvinte que viu a cena. A nossa ouvinte, nós estamos orando por você. Por você, ouvinte. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia e graça. Vou pedir ao pastor Manuel de Matos para orar conosco, o consolo do Espírito Santo sobre todos esses familiares, amigos envolvidos, e a certeza, como foi dito aqui. Gente, você pode ser mandado embora de emprego, você pode ficar endividado, você pode ter problemas dos mais diversos, mas nunca deixe que isso se assente na sua mente. Não permita que esse tipo de indução diabólica cresça no seu entendimento, mas não aceite mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Olha, a vida é maior do que esse emprego. A gente precisa aprender a viver com pouco. A gente precisa ter o entendimento de que nós devemos nos ajudar.
e cooperar para que cenas como essa não aconteçam. Mas deixa eu dizer uma coisa, ainda que a gente faça tudo, nós não vamos conseguir impedir que outras pessoas façam isso. Mas vamos pregar o evangelho, vamos viver o evangelho, vamos amar as pessoas e agora, especificamente, vamos clamar ao Senhor por graça e misericórdia sobre os familiares, porque sobre aqueles que não estão conosco nós não podemos mais orar. Mas vamos orar por quem nos escuta e diz: eu já pensei em fazer isso. Hoje é dia de repensar completamente a sua vida e consagrar-se ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu quero começar dizendo: há poder no teu nome, Jesus. O teu nome é poderoso, Senhor. Eu sei que nesse momento existem tantas especulações e opiniões, mas se cada um, Senhor, ocupar o seu papel, as coisas serão diferentes. A polícia ocupa o dela, o Senhor, que é Deus, ocupa o teu através do Espírito Santo, trazendo consolo, Pai, aos familiares que ficaram, a esta moça, Senhor, que presenciou a cena e aos demais que também presenciaram. E nós, Senhor, como igreja, nós nos levantamos em oração, pedindo ao Senhor, Pai, se porventura também existem outras pessoas nesta hora, em momentos de desespero, Pai, talvez pensando em dar cabo da sua vida, pensando que não tem mais jeito para sua casa, para sua família. Há poder no teu nome, Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que a humanidade clama, Pai. Ela clama, a alma clama, busca por socorro de ti, Senhor. E nós nos levantamos nesse final de manhã e início de tarde, pedindo ao teu Espírito que entre agora nos lugares mais escuros e obscuros da vida de alguém. Pessoas, Pai, que têm segredos e projetos arquitetados dentro de si que ninguém sabia, mas que o teu Espírito agora está indo ao encontro e quebrando estas cadeias no nome de Jesus. Nós quebramos toda a legalidade do inferno, o poder de Satanás, e pedimos consolo do Senhor e libertação na autoridade do nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. O teu clamor tem subido, creia nisso. Existe um Deus que te vê, que te ouve, que participa das suas lutas. Aleluia. Eu te amo, Espírito Santo. 1 minuto.